Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 18 de março, estamos começando mais um Empower Connection, o 8º programa da nossa terceira temporada. Hoje estamos aqui, eu, Rogério Schmidt, em São Paulo, e o Luiz Pedroso, lá em Porto Alegre. Luiz, tudo bom? Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham por aqui neste Empower Connection hoje também. Tudo jóia aqui na hoje calorenta Porto Alegre. São Paulo não está muito diferente. Eu só queria lembrar aí aos nossos, quem está assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Precisamos de likes, interações nos nossos vídeos. E vamos lá, você quer fazer uma pequena introdução, Luiz, à nossa pauta dessa semana? Faço sim, Rogério, até porque o que a gente hoje vê no cenário político, tanto brasileiro quanto internacional, é bastante particular, né? A gente pode observar uma guerra no leste europeu, uma nova onda de Covid pipocando ali na Europa, na China, e aqui no Brasil, arranjos, desarranjos, rearranjos políticos partidários num país que sofre com constantes reajustes de combustível, que flerta com aumento inflacionário e tem uma previsão de PIB cada vez menor para esse ano. Mas temos coisas também, algumas notícias interessantes nesse sentido, né, Rogério? E aí eu já te devolvo a bola para falar do que podemos talvez chamar de pacote de bondades previsto aí pela frente, né? Esse é o primeiro tema aí que eu selecionei da agenda política doméstica dessa semana que está acabando, né? O governo Bolsonaro anunciou ontem, quinta-feira, mais um pacote de bondades, né? Como costuma se dizer, né? Quer dizer, medidas aí que, na verdade, sempre em ano de eleição, né? Qualquer que seja o governo, qualquer que seja o presidente, existe esse incentivo, né, para que o governo procure aí, fazer medidas para melhorar a sua popularidade, né? No caso desse ano, favorecer as chances do próprio Bolsonaro, né, que será candidato à reeleição. Então, ontem, o governo baixou aí 3 medidas provisórias e um decreto com a intenção aí de aumentar, botar mais dinheiro para circular, aumentar o poder de consumo aí vários setores da sociedade brasileira. Só para falar rapidamente, né? O primeiro foi a antecipação do 13º salário, que normalmente é pago no final do ano. Esse ano vai ser as parcelas vão ser pagas, vão terminar de ser pagas até o meio do ano, né? Isso já tinha acontecido em 2020, 2021, porque passou por causa da pandemia, e agora em 2022 é por causa da eleição, né? Então o pessoal vai receber o 10º, quem possui emprego formal, né, vai receber o 13º salário mais cedo, né? A segunda medida foi a liberação de saques de até R$1.000 do FGTS. Então, quem tem conta no FGTS, qualquer que seja o saldo, vai poder sacar até R$1.000 aí para pagar dívidas, gastos de consumo, etc. A terceira medida foi a ampliação do crédito consignado, né? O crédito consignado para quem é segurado da Previdência Social era de 35%, agora essa margem passou para 40%. Então, os velhinhos aí vão poder aumentar, né, os empréstimos quem precisar, né? E, além disso, o governo também estendeu o crédito consignado não só para quem é aposentado, mas também para quem é beneficiário de programas de transferências de renda do governo federal. Então, quem recebe Auxílio Brasil vai poder pedir crédito consignado, enfim. Essa é uma medida bem para atingir mesmo bem a base da pirâmide social, né? E a quarta medida, o governo criou aí um programa de microcrédito digital, né, que vai permitir que pessoas que estão negativadas, né, na SPC, Serasa, consigam aí créditos de até R$1.000, e no caso dos microempreendedores individuais, os MEIs, né, créditos de até R$3.000. Então, essas foram as propostas que foram anunciadas ontem pelo governo, né? Você quer fazer algum comentário, Luiz?
Eu acho que é interessante do ponto de vista da popularidade do presidente e do governo federal de um modo geral, porque na semana passada e até ao longo dessa semana, o governo federal demonstrou uma certa inércia para adotar medidas mais sensíveis que fossem mitigar, ou que pudessem mitigar os efeitos nocivos do aumento de combustível que foi proposto pela Petrobras na semana passada, e que direta e indiretamente atrapalham a popularidade e o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro. Então, a partir do momento que você lança um pacote de bondades, você melhora a sua imagem, o que é algo positivo. O governo está falando aí que essas 4 medidas podem injetar aí até 150 bilhões de reais na economia ao longo desse ano, né? Vamos aguardar. Mas, de fato, como você lembrou, né, Luiz, essas medidas têm também um segundo objetivo, que é melhorar a popularidade do presidente Bolsonaro nas pesquisas, né? Essa semana saíram aí 2 pesquisas novas da Genial Quest e do Poder Data, né? Não vou ficar falando dos números aqui, mas mostraram que aquela tendência de crescimento que o presidente Bolsonaro vinha tendo, né, nas pesquisas desde fevereiro, ela meio que estacionou, né? O presidente hoje está numa situação melhor do que estava, né? Mas ele tinha parado. As pesquisas dessa semana mostraram que o governo parou de crescer, né? A popularidade do Bolsonaro parou de crescer, estacionou novamente. Então, acho que essas medidas aí, acho que o governo provavelmente já tinha esses números parecidos, né? Mostrando esse estacionamento aí da tendência de crescimento, e acho que agora a expectativa é que, com essas medidas, a popularidade do governo possa voltar a crescer, né? Só para dar uma ideia geral, o presidente Bolsonaro está com, na média, cerca de 25% de ótimo e bom e 50% de ruim e péssimo, né? E na intenção de voto, ele aparece aí com cerca de 30% da intenção de voto contra 40% do ex-presidente Lula, né? Que continua sendo, por enquanto, o seu favoritismo ainda não foi ameaçado. Aliás, acabou de sair a notícia de que o ex-governador Geraldo Alckmin, né, que está cotado aí para ser o vice do Lula, né, que tinha saído do PSDB, né, acabou de anunciar a sua filiação ao PSB, né? Então, confirmando aí a expectativa, né, de que o presidente Lula terá um nome aí um perfil mais próximo do centro, né, para buscar aí catapultar, né, a sua votação no primeiro turno. Uma das preocupações, tanto para Bolsonaro quanto para Lula, e o Bolsonaro levantou isso, acho que ele chegou a falar isso essa semana também, que são os votos nulos e brancos, né? A rejeição a Bolsonaro e Lula é um dos fatores preocupantes e que as pesquisas também podem acabar demonstrando isso, né? E a terceira e última notícia que eu queria destacar, Luiz, desculpa, te interrompi, você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tá. A terceira e última notícia que eu queria destacar da agenda aí dessa semana que está acabando, nós estamos aí naquele prazo, né? Primeiro da chamada janela partidária, que é um período aí de um mês, onde os deputados federais podem trocar de partido, né, sem correr o risco de perder o mandato. E estamos também no prazo aí para que os ministros, governadores, secretários de Estado, que serão candidatos nas eleições, se afastem, né, dos seus cargos no executivo, né, a chamada desincompatibilização. Esse prazo vai até o comecinho de abril, então até agora já se passaram aí mais ou menos 15 dias, né? E já tem alguns balanços parciais que a gente pode fazer desses 2 tipos de movimento político, né? Primeiro, na desincompatibilização, ontem o governo confirmou que 10 ministros do presidente Bolsonaro sairão da esplanada dos ministérios até o comecinho de abril, porque serão candidatos
nessa eleição. A maioria candidatos ao Congresso, alguns casos a governador, e até o ministro da Defesa, né, o general Braga Neto, que está cotado aí para ser o vice do próprio Bolsonaro na eleição presidencial, né? Então, teremos aí 10 ministros novos que serão indicados pelo presidente nas próximas semanas, à medida em que os ministros forem efetivamente saindo dos seus cargos, né? Provavelmente, ao contrário de outras reformas ministeriais, essa agora não vai ser para atrair apoios políticos no Congresso. Vai simplesmente, esses ministros que estão saindo devem ser substituídos aí, na maior parte dos casos, pelos secretários executivos dos ministérios, que vão ser tipo ministros tampão, para ficarem só até o final do ano, ou até passar a eleição, né? E na Câmara, Luiz, eu também achei interessante, eu me dei o trabalho de fazer um levantamento. Após 15 dias, já tem 37 deputados que mudaram de partido, né? Isso dá aí uns 8% do total de deputados. Nem é uma quantidade tão grande assim, mas é significativa, né? 37 mudanças de partido, e metade dessas mudanças, ou quase metade, 18 delas, foram deputados que saíram do União Brasil, que é aquele partido novo, né, que foi a fusão do PSL com o DEM, né? Então, 18 dessas 37 mudanças foram deputados que saíram do União Brasil para o PL, que é o partido agora do novo partido do presidente Bolsonaro, né? Então, como já se esperava, o PL aí será o principal beneficiado pela janela partidária. Ainda não é o balanço final, a gente tem ainda mais 15 dias quase para que os deputados migrem, né, de sigla, mas voltaremos a falar sobre isso depois que o prazo da janela se fechar e a gente faz um balanço mais completo. E era isso, Luiz. Acho que agora a gente precisa falar um pouquinho também aí da questão do conflito, né? Ucrânia, Rússia, e como que isso está chegando aqui no Brasil. Você fez uma rápida referência aí à inflação no começo do programa, né? Não, perfeito, Rogério. Eu separei aqui dois destaques, acho que são os mais naturais, né? Que no plano internacional, além da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na última sexta-feira, enquanto você e a Vera gravavam o Empower Connection, no Chile, o Gabriel Boric assumiu a presidência. E os desafios do novo mandatário centro-esquerdista ali no Chile são grandes, né? E vão desde pressões com uma crise migratória no norte do Chile, questões indígenas e terras indígenas, algo semelhante que a gente também passa aqui no Brasil, os sempre presentes temas econômicos, inflacionários e esvaziamento dos fundos governamentais do Chile. É realmente um início de ano bem movimentado na política regional. E assim, não é nenhuma novidade o que está acontecendo, e essa primeira semana do novo presidente chileno, porque, se tratando de países latino-americanos e países sul-americanos, são problemas históricos, estruturais, que todos os presidentes enfrentam e enfrentarão, como será o caso do novo presidente eleito aqui no Brasil para o próximo ano. Mas vamos voltar lá para o leste europeu, né? Que aquilo que a gente está vendo, e isso foi muito interessante, Rogério, eu tive uma conversa essa semana com o Carlos Gustavo Podio, da FAAP, que nós entrevistamos, inclusive, no Empower Convida, ano passado ou em 2020, agora não me recordo. Final do ano passado. Final do ano passado, né? E o que o Podio coloca é algo que muitos especialistas também estão apontando. O que a gente observa ali no leste europeu é uma mudança estrutural na ordem internacional, que é aquilo basicamente que a Rússia está falando, olha, precisamos rediscutir as regras desse sistema internacional. E a invasão da Ucrânia e o conflito todo que está acontecendo por lá, ele coloca e leva
outros países, outras hegemonias, a rediscussão do papel de uma hegemonia no sistema internacional, que durante muito tempo ficou nas mãos dos Estados Unidos. E agora a gente vê a Rússia, a China, a própria União Europeia tendo que rediscutir essa ordem internacional, essa ordem mundial. Países rediscutindo com mais seriedade a importância de repensar fontes energéticas. E os impactos disso, eles são para o mundo inteiro, e inclusive para o Brasil, que segue insistindo muito nas fontes de energia fóssil e que precisa pensar em alternativas a essas fontes energéticas também. Então, eu acho que, assim, os interesses econômicos, os interesses estratégicos, os interesses políticos das grandes potências, eles entram num novo momento de discussão. E a segurança europeia, com certeza, não é mais a mesma do que era um mês atrás. A gente conversou um pouquinho sobre isso a última vez que eu participei do Empower Connection, acho que 2 semanas atrás, né, Rogério? 2, 3 semanas atrás, e é algo que a gente precisa continuar observando no tabuleiro internacional, né? A gente já começa a ouvir, já há relatos, a BBC ontem já noticiou esboço de um acordo, de uma negociação muito avançada entre Rússia e Ucrânia, então, para colocar um fim ao conflito, e acho que é o momento de aguardar e esperar para ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E aí eu já vou colocando, né, Rogério, já engatilhando ali o final, e é o que eu destaco como os 2 pontos para observarmos hoje e na próxima semana, nos próximos dias, porque isso tem muito a ver com o que está acontecendo e o que aconteceu ao longo dessa semana. Hoje agora, pela manhã, está acontecendo uma reunião entre o Joe Biden e o Xi Jinping. Essa reunião entre Estados Unidos e China, ela foi agendada, ela está acontecendo para justamente discutir o conflito no leste europeu e o papel dos Estados Unidos, o papel da China e como que esses países vão continuar agindo em relação ao conflito. Então, a partir dessa reunião, podemos ter alguns desenrolares interessantes para o conflito ali no leste europeu. Tão importante quanto está agendada para a próxima semana uma reunião em Bruxelas, uma reunião extraordinária da OTAN. E essa reunião extraordinária da OTAN já conta com a presença confirmada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Da mesma forma que a reunião de hoje entre Estados Unidos e China pode ter impactos significativos para a continuidade ou resolução do conflito, a reunião da próxima semana entre os países membros da OTAN também pode ter um impacto significativo para a continuidade ou para uma resolução do conflito ali no leste europeu. Muito bem, então vou dar meu destaque também para a semana que vem, né? A gente está agora, que tem a ver com essa questão internacional e o impacto disso na inflação brasileira, no preço dos combustíveis. O presidente Bolsonaro aí está anunciando que, né, a gente tem uma expectativa muito grande para que isso aconteça, que ele anuncie alguma medida intervencionista no preço dos combustíveis no Brasil. O presidente tem falado até de intervir também na diretoria da Petrobras, né? Pode ser que a União exerça aí o seu papel de acionista majoritário. Está se falando talvez até 2 diretores da Petrobras serem demitidos ou serem forçados a pedir demissão, né, na próxima semana. Então, esse também fica aí sendo o meu destaque. Sextou, né, Luiz? Acho que podemos terminar, então, o Empower Connection dessa semana. Sextou, e vamos que o final de semana também vai ser de bastante atenção a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. É isso aí. Mais uma vez, então, chegamos aí ao final do 8º episódio, do 8º programa da 3ª temporada do Empower Connection. Inscrevam-se no nosso canal, mandem likes para a gente e até semana que vem. Tchau, Luiz. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, tchau a todos. Grande abraço.